Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rogério Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula do sexto ano, aula de número 12. Vamos começar uma apostila nova, apostila de número 2. E a nossa aula hoje será referente às páginas 3 até a página 5 da apostila 2. O tema de nossa aula hoje será Um mundo, muitas civilizações. Os objetivos de nossa aula será conceituar civilização e questionar a oposição entre civilização e barbárie. Vamos para uma primeira reflexão. O que vocês entendem pelos termos civilização, civilizado? Vocês saberiam apontar exemplos do que acreditam ser uma pessoa civilizada? Ou quando se aplica classificar determinada sociedade ou cultura como exemplo de civilização? Será que isso existe? Uma civilização superior à outra? Bem, isso já existiu. Mas será que ainda é hoje em dia? Vamos ver. O conceito de civilização se refere ao modo como se organizam as sociedades humanas a partir de valores culturais compartilhados. Valores culturais compartilhados. São o modo como esses agrupamentos humanos, o modo como essas pessoas se organizam, como elas trocam suas experiências entre si, sua língua, suas religiões, sua organização social, suas tradições. Portanto, não tem valor hierárquico, como se existissem sociedades mais avançadas do que outras. Isso não é correto. Não existe uma sociedade mais superior à outra, mais avançada do que a outra, porque todas elas têm o seu modo de organização peculiar. Portanto, toda experiência social humana, ou seja, todos os agrupamentos sociais podem ser vistos como uma forma de civilização. Mas por que nós estamos falando sobre civilização, sobre esse conceito? Porque justamente neste módulo, nesta apostila 2, nós vamos tratar das primeiras civilizações da história, dos primeiros agrupamentos humanos. E como a palavra civilização vem de civita, que em latim significa cidade, nós vamos ver que essas primeiras cidades, esses primeiros agrupamentos humanos, como que eles surgiram, onde eles surgiram e de que forma que aconteceu isso. E nós vamos ver como exemplos os egípcios, os sumérios, os acadianos, os amoritas, os hebreus, fenícios, persas. Todas essas sociedades que eu citei serão abordados nesse módulo. E todas elas apareceram em uma região que no mapa nós denominamos crescente fértil. Olhem aqui no mapinha. Essa região, ela pega o nordeste da África e uma parte substantiva do Oriente Médio. Olha aqui no globo onde nós estamos falando. Ó. Bem, essas primeiras sociedades, elas então apareceram nessa região. E essa região, ela tem hoje países como o Egito, a Palestina,
Israel, Síria, Jordânia, parte da Turquia, parte da Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e parte do Irã. Mas essa região não é desértica? Sim, ela é desértica. Porém, ela é banhada por rios. E nós vemos aqui o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Jordão e o rio Nilo. E vão ser justamente esses rios que vão fertilizar as terras, essas terras que vão servir como base agrícola desses primeiros agrupamentos humanos. Por isso, olhando de cima, nós percebemos o desenho de uma lua em formato crescente. Por isso, denominar-se essa região de crescente fértil, porque ela foi fertilizada, são terras fertilizadas por esses rios que eu citei antes, né? Rio Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. E vai ser nessa região que vão aparecer as primeiras sociedades, as primeiras civilizações da história. E como que isso vai acontecer? Através dos regimes de cheias dos rios. Olha aqui o desenho. Aqui, nesse primeiro desenho, nós percebemos o rio na sua baixa. E nesse outro desenho, nós já vemos o rio na sua cheia. Nessa região, no período de julho, quando o período que as colheitas já estavam, já tinham sido feitas, as águas começavam a inundar, ou seja, o rio começa a subir, né? Até que ele chega à sua capacidade máxima. E percebam que as terras, as margens do rio, vão ser agora banhadas pelas águas do rio. Mas o rio carrega consigo toda uma sedimentação orgânica de folhas, restos de peixes, de organismos, de algas, que vão ser, quando o rio abaixa, vão ser depositadas nessas margens. E é nesse momento que começa-se, então, a plantar nessas terras, porque essas terras estarão molhadas e umificadas, ou seja, cheia de sedimentos que servirá como adubo orgânico para o crescimento das plantas que eles vão colher, né? E também muito do controle dessas águas se dará através de construções como diques, canais, represamentos e por aí vai. Então, vai ser o regime de cheias e vazantes do rio que vão proporcionar a plantação nas margens desses rios e o crescimento dos primeiros agrupamentos humanos na história. Ok? Bem, vamos então às atividades dessa semana. Primeiramente, vocês vão na página 3 da apostila responder as questões da seção Ponto de Partida, página 3. Depois, vocês vão para o caderno responder essas duas outras questões. Primeiro, explicar o que significa a palavra civilização e por que todos os exemplos de sociedades e culturas humanas são exemplos de civilização. Essa é a questão 2. E a questão 3. O conceito de civilização foi utilizado como
contrário de barbárie. Isso resultou em visões que classificam culturas em melhores e piores. Explique por que essa ideia não é mais aceita hoje. Então, essa é a atividade da semana. Até mais.